Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 13 de fevereiro, com playoffs de Conference e Europa League, né? Infelizmente, nós temos uma quantidade de jogos exacerbada, tanto às 2h45 como às 17 horas. Então eu vou fazer um filtro, né? E você também, claro, em cima do meu, você pode fazer um outro filtro ou então pode fazer um filtro diferente. O importante é que você colhe o maior número de informações possíveis, porque com a quantidade de jogos ao mesmo tempo, a tendência é o nível de dificuldade ficar cada vez maior, tá? Além da Conference e da Europa League, temos Campeonato Paulista e Campeonato da Arábia Saudita, mais uma vez o imparável Cristiano Ronaldo em busca do seu 1000º gol, simplesmente não consegue parar de brocar, né? Então vamos falar sobre isso no nosso planejamento de hoje. Principais jogos para mim da Europa League: Porto e Roma, Fenerbahçe e Anderlecht, AZ e Galatasaray, Bodoglin, que eu gosto bastante, contra o Twente, e União Saint-Gilloise e Ajax. Porém, dá para você observar alguma coisa também na Conference League e a gente vai falar sobre isso no planejamento de hoje. Vamos começar o nosso planejamento às 2h30, 15 minutos antes do pau quebrar na Conference na Europa League, jogo do Al Nassr com o Al Ahly. Primeiro problema, com a quantidade de jogos das competições da UEFA, esse jogo aqui já vai ter uma liquidez ainda menor. Já não é uma liquidez tão boa, então a liquidez é ainda menor. Então tome isso como informação. Claro, tome nota caso você não queira fazer esse jogo por conta dessa informação. Só que o problema de liquidez vai afetar todas as partidas, né? Não é porque a gente tem talvez um grande jogo entre Roma e Porto que a liquidez ali vai ser excelente. Muito provavelmente ela vai estar splitada, ela vai estar dividida e isso vai prejudicar muita gente, tá? Principalmente quem tem uma quantidade de stake maior, um volume de stake maior, isso vai prejudicar bastante. Falando agora de Arábia Saudita, nós temos duas panelinhas, né? Duas equipes milionárias ou bilionárias. O Al Nassr com renovação já encaminhada do Cristiano Ronaldo por mais uma temporada. O contrato dele acho que terminava em junho, julho, e ele já vai, pelo que tem notícias, renovar para mais um ano. Claro, tá marcando muito gol, é provavelmente por ali que ele vai conseguir os seus 1000 gols. E o Al Ahly também está investindo bastante, acabou de contratar o Galeno do Porto. A gente vai falar do Porto hoje. Foi uma grande perda para o Porto, o Galeno que tem 28 anos, se eu não me engano. Claro, ainda tem chance de continuar na seleção brasileira e tudo mais, teve chance recente, mas eu achei que o Galeno tinha mercado na Europa ainda, mas preferiu seguir o sonho. Enfim, não vou criticar. Temos aqui então um Al Nassr e um Al Ahly com uma distância pequena de pontuação, mas é provável que nenhum dos dois consiga fazer frente ao Ittihad e ao Hilal na disputa pelo título. A não ser, o Al Hilal, por exemplo, vacilou, que nessas próximas 3 ou 4 rodadas o Al Nassr consiga manter uma sequência de vitória muito grande e aí tenhamos algum vacilo ali em cima. Aí pode acontecer. Mas eu acredito que o foco do Al Nassr é na Liga dos Campeões da Ásia e, claro, nas Copas, né? Aqui vai ser mais difícil. O Cristiano Ronaldo segue mesmo no seu objetivo solo de alcançar 1000 gols. Outra dificuldade para o Al Nassr, que a gente pode ver aqui que não tem favoritismo, né? Então a gente já pode trabalhar com uma ideia de correção de preço. Outra dificuldade para o Al Nassr é a fase do Al Ahly. Dentro de casa, com 7 vitórias em 9 jogos, o Al Ahly perdeu apenas uma partida em casa, saiu na frente em quase 90% dos jogos, isso é muita coisa, não falhou em marcar nenhum jogo e ficou mais de 55% dos jogos em casa sem sofrer. Então, além de ser um excelente ataque, é uma excelente defesa. O Al Nassr venceu 6 das 9 partidas que disputou e também perdeu apenas uma partida fora de casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo, porém, não sai tanto na frente do placar quanto ao Al Ahly. É muito, tá? 67% é muito perante a maioria, mas comparado ao Al Ahly é um pouco menos. Só que é uma equipe que sofre com mais frequência, dá para perceber a discrepância, né? Da frequência de sofrimento de gols, né? O Al Nassr vem de 2 vitórias, o Al Ahly vem de 5 vitórias, dentro e fora de casa respectivamente. Aproveitamento de finalizações praticamente igual. Primeiro tempo, aproveitamento praticamente igual. Segundo tempo, o Al Ahly é superior com mais vitórias, mais gols marcados, e menos gols sofridos. Mas se você colocar na ponta do lápis mesmo e olhar com carinho, apesar do maior número de vitórias, é sim uma situação parelha. Porque as derrotas do Al Nassr são menores, os gols marcados são parecidos, os gols sofridos são parecidos, né? Então, é bem parelho mesmo, o mercado está certo de colocar isso daqui. Momento dos gols. O Al Nassr é muito mais efetivo no final, né? Ele vai crescendo o número de gols nos minutos finais. Isso chama a gente para uma possibilidade de overgoals, tá? Sinceramente. E o time do Al Ahly já é mais agressivo nos primeiros minutos. Depois ele volta também a ser agressivo no final. Curiosidade, o Al Nassr sofre muitos gols nos últimos minutos. Então, dá para pensar aqui, quer ver? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles. Vou abrir com
com mais detalhe as últimas partidas e também os últimos jogos entre esses dois. Olha só como vêm as duas equipes, num cenário dentro e fora de casa, com Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Rei e tudo mais. O Al Nassr vem de goleada para cima de uma equipe de nome difícil na Liga dos Campeões da Ásia. O Al Ahly também venceu o Al Sadd na Liga dos Campeões da Ásia. Depois também tiveram várias vitórias aqui na Saudi Pro League e as duas equipes também vieram de vitória na Saudi Pro League, 2-0 contra o Al Fateh e 3-0 contra o Al Fayha. Quando a gente pega aqui o confronto direto, o último confronto na casa do Al Nassr, 1-1. Depois o Al Nassr visitou o Al Ahly e venceu por 1-0. Teve um 4-3, 1-1, 2-1, 2-1. Então, somente nesse daqui, dos últimos 7, a gente não teve um ambas marcam. A tendência, então, é que a gente possa ver um ambas marcam por aqui. Se você tem metodologia, pode ser interessante. A cotação está baixa, dá para esperar melhorar. E também, somente nesse jogo, a gente teve um cenário de over 0.5. O resto, de over 1,5 para cima, tá? Claro, o jogo desempatado pode ser muito interessante. Acabou de rolar agora a Liga dos Campeões, primeiro jogo, tô gravando no dia 11, e, por exemplo, o Dortmund bateu aquela expectativa, né? 2 gols de diferença, o Sporting veio para cima, o Dortmund matou o jogo com o ADM com 3-0 no placar. Tá bem encaminhado, a não sei que algo muito diferente aconteça. O Gyökeres ficou no banco, só foi entrar no segundo tempo. Isso facilitou a vida do Dortmund, que contou com o gol do Senhu Guirassy, né? Eram os 2 atacantes de destaque, e naquele cenário, 2 gols de diferença fez acontecer mais um gol. Isso é muito bom. Você pode trazer essa estratégia, entre aspas, para cá. Na verdade, é só uma tática de possível entrada. Você ainda tem que conferir sua taxa de acerto e sua odd média de entrada, tá? Mas é uma possibilidade sim esse 2,5 por aqui. Eu acho um jogo interessantíssimo de se acompanhar mediante ao que tem pela frente nesses horários das 2h45, tá? Na Conference, a gente vai ter aqui, Molde com o Shamrock Rovers, tem o Viking Reykjavik com o Panathinaikos, tem o Apoel Nicosia, tem o Topola contra o Jagiellônia. Fazia tempo que eu não vi esse time da Polônia. Acho que, se eu não estou enganado, é da Polônia. E aqui pro lado da Europa League tem o San Geloase com o Ajax, que a gente vai comentar. Mas dá para perceber que você não vai perder nada se estiver acompanhando esse jogo do Al Nassr também, tá? Então, para mim é uma partida interessante para você acompanhar. Passando para competições da UEFA. O que eu separei para a gente colher um pouco de informações. Vou começar nesse jogo aqui, do Fenerbahçe com o Anderlecht. Esse é o jogo de ida, né, na Turquia. O Anderlecht com uma cotação de 6,50 e o Fenerbahçe com uma cotação de 1,50. Primeiro, vamos dar uma espiada no que foi a Europa League nessa fase inicial. Então, classificados diretos, aqui os principais. E aqui o Anderlecht ficou na 10ª colocação, ou seja, por pouco ele não classificou direto, junto com o Bodo Glimt. E o Fenerbahçe ficou praticamente na última, né? Na última mesmo. Então é um time que praticamente se classificou, quase, né? Ele teve a mesma pontuação do Rangers, que também teve 14 pontos aqui, mesma pontuação, mas ele não passou. E o time do Fenerbahçe praticamente quase eliminado. Teve a mesma pontuação do Braga e do Elfsborg, que não subiram, mas ele se classificou pelo saldo de gols, né? Ele teve -2, o Braga teve -3. Então, quem terminou pior a Europa League foi o Fenerbahçe. Ficou aqui no finalzinho, ficou com uma vitória só nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Anderlecht ficou também com uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Então, na verdade, as duas equipes terminaram mal o torneio. Significa que provavelmente o Anderlecht esteve dentro da zona de classificação até os últimos minutos, entre aspas, até os últimos jogos, e acabou caindo, né? Então nós temos aqui duas equipes que terminaram mal a fase de classificação, mas o Anderlecht somou 4 pontos a mais do que o Fenerbahçe. Dentro de casa, o Fenerbahçe não foi nenhum dos melhores mandantes. Teve apenas uma vitória, 2 empates e uma derrota. Sofreu mais gols do que marcou. Venceu na estreia a equipe do San Geloase, que a gente também vai falar hoje. Depois empatou com o United, aqui é um bom resultado, o United é um time forte, dadas as consequências, né? Perdeu para a equipe do Bilbao e empatou com a equipe do Lyon, né? Então perdeu para uma equipe forte do Bilbao. Realmente o Bilbao, se eu não me engano, o Bilbao foi um dos primeiros aqui, foi o segundo colocado, né? Perdeu para a equipe do Bilbao, empatou com o United. Então vou tirar 2 informações importantes. É normal perder para um dos melhores. Conseguiu tirar ponto do United, mesmo em casa. E depois teve mais um empate no final contra o Olympiacos. Onde é que está o Olympiacos aqui? Também terminou classificado. Então dentro do grupo dos classificados, ele só perdeu para o time do Bilbao, que foi o segundo colocado. E depois ele venceu o San Geloase, que ficou aqui na 21ª colocação. Então assim, a campanha do Fenerbahçe ela não foi muito sólida dentro de casa, mas o nível de adversários que ele pegou foi mais complexo, tá?
Como visitante, o Anderlecht foi um bom visitante. Ficou na 7ª colocação, 7º melhor visitante, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sofreu e marcou 5 gols. E aí venceu, vamos lá, venceu a equipe da Real Sociedad na Espanha, no País Basco, que é sempre difícil. Empatou com a equipe do RFS, venceu a equipe do Slavia Praga e perdeu no último jogo para o Vitória Pilsen, fora de casa. Então, se a gente for pegar aqui o nível dos adversários, vamos lá. Ele venceu a Sociedad, que ficou aqui na 13ª colocação. Depois ele voltou a vencer o Slavia Praga, que está aqui embaixo, ó, que não se classificou também. E aí ele perdeu para o Vitória Pilsen, que se classificou. Dados os níveis de enfrentamento fora de casa, me parece que o Fenerbahçe enfrentou times mais cruéis e mais difíceis em casa, tá? Sinceramente. Então eu não vou aqui também dizer que o Fenerbahçe vai entrar para se classificar. Acho que a cotação está até justa pelo nível de enfrentamento. Se você pegar o United e o Bilbao, não é nada fácil, tá? Então em cima disso, eu acredito que essa cotação do Fenerbahçe pode estar justa, tá? Vamos dar uma olhada no PDF de apoio para ter uma noção de como vem o Fenerbahçe na Turquia. O Fenerbahçe venceu os últimos 7 jogos consecutivos em casa, teve 70% dos jogos onde ele saiu na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma boa defesa, apesar de sofrer com uma média de 1 gol por jogo, e tem um excelente ataque. O Anderlecht é o 4º colocado na Bélgica, não sai tanto na frente do placar, sofre menos gols porque teve mais jogos disputados, então a média de gols sofridos é menor, mas a quantidade de gols é igual, só que não tem um ataque tão sólido. Tá? No aproveitamento, o Fenerbahçe é superior, o primeiro tempo do Fenerbahçe é com mais vitórias, também é superior, e o segundo tempo também é superior do Fenerbahçe, mas é uma superioridade assim menor, tá? Número de vitórias só, número de gols marcados. Em relação a bolas paradas, o Fenerbahçe tem marcado muito gol de cabeça e o time do Anderlecht sofre bastante nesse fundamento, tá? Então, para mim, é aquele tipo de jogo para se trabalhar ao vivo na seguinte questão. Se você é um trader, você pode vir para trabalhar uma correção de preço contra o Anderlecht, caso ele venha com um estilo de jogo mais recuado, pensando em decidir na Bélgica, ou você pode, se tiver metodologia, corrigir o Fenerbahçe se o Fenerbahçe não entregar no início o que o mercado espera. Pode acontecer também, tá? Mas sempre dentro da sua metodologia. Trabalhar correção de preço fora de metodologia é furado, tá? É buraco. Em relação, caso você seja um punter, aqui é um problema. Porque se você não acompanha o Fenerbahçe no Campeonato Turco, se você não acompanha o Anderlecht no Campeonato Belga, se você não acompanhou na Europa League, pelo menos o Fenerbahçe, é difícil você confiar numa cotação de 1,50. Porque o Anderlecht não precisa vencer o jogo, mas ele pode dificultar a questão da partida. Então, se você abraça uma cotação de 1,50, você corre o risco de ter uma equipe se defendendo. Ó, quer ver? Pega a Champions agora. A Champions agora do dia 11. Tô gravando agora às 19h40. O Dortmund, que era visitante, venceu e complicou a vida do Sport. O City, que era mandante, perdeu. Então o Real Madrid complicou a vida do City. O Real Madrid tem impacto, né? Impressionante o que faz o Real Madrid. Meu Deus do céu. Impressionante. Esse time na Champions não tem como. E a Juventus se complicava contra o PSV e foi marcar um gol no final. Uma falha ali do goleiro do PSV que rebateu. Então, tomar cuidado, abraçar cotações baixas, porque tem sido difícil, pelo menos nas competições da UEFA até agora que eu estou gravando, tem sido difícil do favorito ter facilidade. Então, não gosto dessa cotação 1,50. Prefiro que, se você acompanhar o primeiro tempo, o Fenerbahçe tem bom aproveitamento tanto nos dois tempos, se for para se expor, que seja numa cotação um pouco mais elevada. Tá? Em relação a gols, somente numa situação de desvantagem do Anderlecht, tá? De preferência, uma desvantagem de 2 gols. De resto, prefiro não me expor, tá? Das estatísticas que a gente viu, dá para ver que são equipes que sofrem até com uma boa frequência, mas uma média de 1 gol por jogo apenas. E se a gente for buscar aqui os gols sofridos, ó, gols sofridos em casa do Fenerbahçe na Turquia, 30% apenas de over 1,5. Ou seja, na maioria das vezes ele sofre no máximo 1 gol. E o time do Anderlecht fora não sofreu nenhuma vez na Bélgica mais do que 2 gols. Sofreu 25% das vezes apenas 2 gols. Então, sinceramente, no pré-live eu não viria para trabalhar gols por aqui. Outro jogo que tem me deixado curioso na Europa League, já às 5 horas, é Twente Bodø/Glimt. Por que eu digo isso? O time do Bodø/Glimt, ele não joga oficialmente no seu campeonato desde 1º de dezembro de 2024. Porém, nas últimas partidas que a equipe do Bodø/Glimt fez, considerando a Liga Europa, ele teve excelentes resultados. Eu vou ignorar aqui, vou colocar só nesse torneio, ó. Vou ignorar os amistosos que ele vem fazendo. Ele venceu o Besiktas em casa, ele venceu em casa o Tel Aviv, ele empatou com o Nice fora e ele perdeu para o United no Old Trafford. Que, convenhamos, é um resultado normal, tá? Ele chegou a estar vencendo o United por 2-1.
depois tomou a virada. Ele virou e tomou a revirada. Então esse time do Bodo Glimt, ele não é um time comum, sinceramente. E o time do Twente, se a gente buscar aqui os resultados do Twente na Holanda, o Twente vem na 6ª colocação. O Bodo Glimt, ele foi o campeão da temporada de 2024 e a temporada de 2025 só vai começar em 29 ou 30, acho que 29 e 30 de março, tá? Então o Bodo Glimt, ele tá parado, mas fez bons jogos na Europa League. No caso do Twente, ele tem 44 gols marcados na Holanda e 30 gols sofridos. É uma equipe que tem sofrido com frequência. E dos últimos 5 jogos que ele disputou, ele só venceu 1. É um bom time em casa? É um dos melhores mandantes e está invicto dentro de casa, na Holanda, tá? Mas é um time que, no geral, ele tem tido resultados ruins nos últimos jogos. Futebol é momento, né? E aqui a gente tem um mercado colocando o Twente com favoritismo no 95. Não vou dizer também que é uma coisa absurda ter um favoritismo no 95, porque é um jogo ida e volta. É um jogo ida e volta. Então, teoricamente, o Twente tem que ser favorito aqui e o Bodo Glimt tem que ser muito provavelmente vai ser favorito lá. Só que o Bodo Glimt é um time que pode complicar a vida do Twente, tá? Então eu não abraçaria essa cotação do Twente ao 95. Se você quer trabalhar a favor do Twente, se você acompanha, né, o Twente, aí já é uma coisa mais exótica, eu te aconselho a fazer com uma cotação mais elevada. Para mim é um favorito que pode se complicar. Passando o olho aqui por cima dos jogos, me chamou a atenção, porque realmente o Bodo Glimt é um time chato. Inclusive o Bodo Glimt, se não me falha a memória, jogou com o Porto no início da competição e venceu o Porto. Vou até pegar aqui, ó, a classificação. O Bodo Glimt ficou na 9ª colocação, né? Quase entrou aqui na zona de classificação direta para as oitavas. E o time do Twente ficou na 23ª, quase não deu boa, né? De novo uma equipe, assim como no Fenerbahçe, de novo uma equipe com 10 pontos que quase não passou, mesma pontuação do Braga. E o Bodo Glimt que tinha 14, mesma pontuação do Rangers e não subiu, né? Deixa eu pegar aqui jogos do Bodo Glimt. Eu acho que ele enfrentou, ó. Antes disso, ele tinha enfrentado aqui em cima o Qarabag, perdeu em casa, venceu o Braga em Portugal. O Braga não é uma equipe boba. Empatou com o União Saint-Gilloise fora, time belga, e venceu o Porto aqui, ó, dentro de casa. Então, é sim uma equipe bem chata. E outra, né? Para quem acompanha já o Bodo Glimt há algum tempo, o Bodo Glimt foi febre ali pós-pandemia, momento de pandemia. O Bodo Glimt é um time bem pirotécnico também. Então, pode ser um jogo legal para se acompanhar ao vivo. Dá para pensar no mercado de pelo menos over 1,5? Olha só, vou trazer só as estatísticas do Twente aqui no PDF de apoio, porque do Bodo Glimt ainda não começou essa temporada. Eu não vou pegar coisa da temporada passada, porque ele já pode ter mudado alguns jogadores. Mas o Twente não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, não sofreu tantos gols assim, e o over 1,5 aconteceu em 89% dos jogos. Pode valer a pena pensar nisso, tá? Dependendo da cotação. O time do Twente marca a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo e no final do segundo. E é uma equipe que não tem um primeiro tempo tão sólido, mas o segundo tempo é muito bom. Então pode ser interessante, por exemplo, você pode pensar, já que você quer trabalhar a favor do Twente, estou imaginando que você queira, tá? Pode ser interessante você esperar uma cotação mais elevada. E até podemos ter aqui um Bodo Glimt surpreendendo o Twente no primeiro tempo e o Twente vindo para cima e conseguindo, quem sabe, empatar ou quiçá até virar o jogo, tá? Pode ser um cenário interessante. Claro que o Bodo Glimt na frente por 1-0 deixa esse jogo um pouco mais amarrado, né? Agora, o Twente na frente já abre um pouco mais esse jogo, o Twente com 2-0 no placar também abriria um pouco mais esse jogo. Mais um jogo que eu olharia com carinho é esse aqui do Porto e Roma, que para mim seria o principal jogo do dia para fazer. Eu faria, sinceramente, aqui eu vou falar para vocês, eu faria o jogo da Arábia Saudita e esse jogo do Porto com a Roma. Eu sei que pode ser desdenho com os outros jogos, mas é em relação a informação. Nesse jogo do Porto a gente tem muito mais informação, a gente sabe como o Porto joga, como a Roma joga. A Roma vem numa fase muito boa. Os outros jogos é muito difícil. Ganhar dinheiro na Europa League no meio da temporada e na Conference também é sempre muito difícil. Mas aqui a gente tem um confronto de equipes que a gente acompanha, que é o Porto e a Roma. Já vou começar aqui com uma correção de preço, né? Por que você fala isso, Theo? Porque eu tô falando agora com quem é um trader aqui, né? Se você é um trader e vai pegar um jogo de cotação parelha, de equipes parelhas de força, sinceramente a correção de preço é um cenário mais esperado. A não ser que seja um jogo de fato de comadre, provavelmente uma equipe vai estar melhor que a outra e você pode trabalhar aqui as movimentações dentro da sua metodologia. Como eu gosto de falar, para mim futebol é momento e a Roma está no momento bem melhor em relação não ao Porto, mas em relação ao que vinha jogando antes com outros treinadores. O Ranieri está fazendo um bom trabalho. Eu vou pegar os últimos jogos, ó. A Roma teve empate com o Milan fora, vitória com a Lazio no derby da capital, empate com o Bolonha fora, vitória contra o Genoa.
perdeu na Liga Europa na última rodada, na penúltima, né? Para a equipe do AZ, fora de casa, venceu a Udinese, vencer a Udinese nunca é fácil, venceu o Frankfurt, que é um time muito chato, que terminou lá na parte de cima da tabela, classificou direto, empatou com o Napoli, líder da competição da Série A, e perdeu e foi eliminado da Copa Itália para o Milan. Lutou até o final, quase empatou o jogo, tomou um gol do João Félix no final. E venceu o Venezia, uma cotação até elevada. Então, vem de bons resultados. O Porto vinha numa sequência horrorosa, perdendo na taça da Liga para o Sporting, perdendo 2 partidas seguidas para equipes mais fracas, como o Nacional e o Gil Vicente, perdendo em casa para o atual campeão da Conference League, o Olympiacos, empatando em casa e perdendo um penal no final contra o Santa Clara, e aí uma vitória contra o Tel Aviv, que ajudou muito o Porto a se classificar. O Porto quase foi eliminado da Liga Europa. Depois disso, ele empatou com o Rio Ave e empatou com o Sporting no Dragão. Então não vem de bons resultados o Porto, tá? Com isso, eu acredito que a Roma tem condição sim de fazer um bom jogo. Tem condição de fazer um bom jogo, tá? Não espere somente o Porto jogando por aqui. Acho que a Roma tem condição de fazer um bom jogo. Em relação à estatística, o Porto vem de 2 complicações em casa, no Dragão em Portugal, mas saiu na frente com muita frequência, não falhou em marcar em nenhum jogo e 64% dos jogos não sofreu gol. Só que o Porto enfrentando equipes de Portugal. Vai enfrentar a Roma, que sim, tem um ataque fraco, que sim, tem uma defesa frágil, mas tecnicamente falando, tem um time competente e tá numa fase boa. Tanto é que não perde fora de casa na Itália há 4 jogos. E aí envolve vários adversários difíceis, tá? Então eu não posso olhar só para a estatística na Roma, porque senão eu vou pegar o trabalho anterior ou os trabalhos anteriores. E aí eu vou acabar criando uma antipatia ou uma falta de confiança na Roma por conta de trabalhos anteriores. Não que o trabalho do Ranieri agora seja extremamente confiável ainda, mas já melhorou muito. Já melhorou demais da conta. Então, das 4 derrotas consecutivas ali da Roma fora de casa, a gente tem que olhar muito mais para os jogos da frente, né? Onde ela empatou e venceu. Mas o Porto, sim, marcou mais gols, tem um aproveitamento melhor, tem um primeiro tempo melhor, tem um segundo tempo melhor, tudo isso comparando Primeira Liga de Portugal e Série A italiana. A Roma tem marcado seus gols de cabeça, como é comum, né? Marca bastante fora da área, o Porto também marca muito de cabeça. Apenas 33% dos jogos da Roma fora com over 2,5 e poucos jogos do Porto em casa também com over 2,5. Então, para você criar uma expectativa de gols nesse tipo de jogo tão parelho, só se acontecer um cenário bem diferente aqui. Se por acaso o Porto consegue um gol cedo e ele amplia e aí talvez consiga até mais gols, aí você vai ter a Roma saindo para o jogo. De resto, é o que eu gosto de falar, 1-0 para nenhum dos dois lados aqui ou para qualquer um dos dois, não faz com que, por exemplo, se for da Roma, não deixa o Porto eliminado, né, tem um jogo da volta, ou se for do Porto, não faz com que a Roma tenha que se expor com tanto afim. Agora, a partir do momento que você tem 2 gols de desvantagem num cenário de mata-mata, se você não conseguir pelo menos um gol, o jogo da volta vai ser um martírio, vai ser um inferno. Então você precisa, igual por exemplo, a situação de outro time português que é o Sport, que perdeu de 3 para o Dortmund. Quando estava perdendo de 2, já estava para cima igual um maluco tentando buscar. O que aconteceu? Tomou um gol de contra-ataque. É esse cenário que eu gosto de buscar, mesmo no jogo de ida. Porque ali, o time que está perdendo por 2, ele não tem escolha. Porque se o Dortmund levasse o 2-0 para a Alemanha, já seria muito bom. Então o Sporting foi atrás de pelo menos um e acabou tomando outro. Então esse é o tipo de cenário que eu esperaria para trabalhar gols. Tirando isso, sinceramente, não iria me expor aqui a favor de gols nesse jogo, a não ser que seja aquela situação de buscar um golzinho só. Deixa eu ver se tem gol aqui no final, ó. A Roma marca com mais frequência na saída para o segundo tempo e a Roma sofre com muita frequência, 47% dos gols nos últimos 30 minutos mais os acréscimos. E o Porto marca bastante nesse momento. Então, se você quiser trabalhar com um cenário de um over limite nos últimos 15 ou nos últimos 20 minutos mais os acréscimos, não vou te julgar. Pode ser um cenário cabível por aqui. Mas de resto, o cachorro tá falando que não. Geralmente o cachorro, quando late aqui nos meus planejamentos, é o contrário, né? Então, se ele tá falando que não, tô vendo. Vamos ver. Só se estiver muito aberto mesmo, porque aí já é pra quem é supersticioso, toma um pouco de cuidado, tá? Outros jogos complementares que eu indicaria para você em meio a essa tarde tão estranha e tão difícil de trabalhar. Primeira coisa, não coloque seu dinheiro em jogo que você não conhece. Mas eu olharia com carinho, vou falar lá na Conference League primeiro, olharia com carinho para o jogo do Heidenheim, que é um time que eu acompanho na Alemanha, para o time do Betis, que vai jogar contra o Ghent, tá? Esses são jogos na Conference que eu olharia com mais carinho. Na Europa League, o Ajax, que é líder da Holanda, também acho que é um jogo interessante. O jogo do Galatasaray, que é líder na Turquia contra o AZ, também pode ser interessante. Acrescentaria esses aí à minha lista, tá? Aqui no Brasil, nós temos o São Paulo enfrentando o Velo e o Palmeiras indo enfrentar a Inter de Limeira.
tá? O Palmeiras que empatou nos últimos 2 confrontos que teve, empatou contra o Água Santa e empatou contra o Corinthians. O time do Inter de Limeira conseguiu segurar o São Paulo como mandante, tá? Então, cuidado para trabalhar esse back Palmeiras a qualquer odd, tá? E a mesma coisa vale para o back São Paulo. O back São Paulo está em 28, mas ele não venceu o Inter de Limeira. A situação aqui é que o Velo está numa fase muito ruim, né? O Velo está na última colocação do grupo D com 1 vitória apenas e 5 derrotas. O problema realmente é essa cotação esmagada aqui do São Paulo. E tem Libertadores também, mas está na fase ainda de eliminatórias. Fechou? Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com os jogos complementares. Muito cuidado, muita cautela, muita atenção. Vai entrar em jogo que você não conhece, em times que você não acompanha. Faz com uma gestão um pouco mais reduzida e, se possível, se não conhece, se não está afim, se não tem confiança, não faça nada, tá? Prioriza o seu capital, porque não fazer nada também é fazer alguma coisa. Não perder dinheiro também é ganhar dinheiro, ok? Vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.